Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas à leitura meditativa da Pérola, o mais elevado e puro amor a Deus. Estamos na Pérola 2 do livro Vivendo e Aprendendo com Prabhupada, nosso querido mestre de Bhakti Yoga, que nos traz o conhecimento védico. Os Vedas, eles têm como ponto base nosso entendimento, levar o nosso entendimento acerca de Deus, acerca de Krishna, a suprema personalidade de Deus, o todo atrativo, o todo atraente. E a filosofia védica é uma pérola ao planeta Terra, uma pérola que nasceu na Índia e que se expande e que está em vários países trazendo esse conhecimento através dos praticantes de Bhakti Yoga, a yoga devocional, a união a Deus através da devoção. E hoje vamos falar de Srada. Falamos de Srada, no último compartilhamento. E hoje vai vir Sadhusanga. Sadhusanga é a associação com pessoas que pensam, sentem e agem parecido da mesma forma, com sentimentos adequados ao avanço espiritual das almas em corpos condicionados. Tudo começa com fé, no sentido de que é somente com fé que pode brotar o desejo preliminar da vida espiritual. Em seguida, essa fé, ou esse desejo, promove a pessoa ao segundo estágio, que é Sadhusanga. É um fato que, ao se interessar em Krishna, em Deus, a pessoa coloca sua mente no coração para ouvir sobre Deus. Então, a gente precisa ouvir sobre Deus. A gente precisa cantar as glórias de Deus, os santos nomes de Deus, o mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, que é um mantra que liberta a mente e o coração impuro das impurezas materiais. E, assim, dessa forma, como é que nós vamos dando desenvolvimento a essa associação chamada de Sadhusanga, ou seja, a associação com pessoas que são sadhus, são pessoas que estão interessadas em evoluir sua consciência, em expandir sua consciência, em conhecer Deus. A palavra sadhu é interessante porque significa praticante de sadhana, que é sadhana, práticas espirituais. De fato, quem se associa com quem tem um nível espiritual superior, a pessoa é beneficiada pela natureza do sadhu. Seus apegos são cortados, ou seja, quando você se associa com pessoas que pensam, que sentem, agem, estudam, que têm um nível espiritual melhor do que os demais da sociedade, que vai trazer conhecimento, com certeza você vai aprendendo com essa pessoa e seus apegos materiais vão tomando outro tipo de direcionamento. Então, nosso mestre espiritual Srila Prabhupada, ele explica que uma pessoa de mãos e pés atados não pode ajudar uma outra nessas mesmas condições. Ou seja, uma pessoa que está com as mãos e os pés atados, ela não pode ajudar a outra. Mas uma pessoa atada só se libertará por alguém que estiver livre. E isso é óbvio, né? Mas muitas vezes a gente procura ajuda em pessoas que não estão libertas ou que não estão no caminho da libertação, que não estão no caminho do conhecimento. Um sadhu é, portanto, aquele que cortou os laços materiais ou está nesse processo de entendimento acerca do desapego das coisas materiais. É claro que existem vários níveis de sadhus, mas o sadhu avançado é aquele que está completamente livre da intoxicação, do sexo ilícito, do consumo de carnes e outros maus hábitos. É justamente esses 4 princípios que nós, quando queremos sermos iniciados em Bhakti Yoga, temos que segui-los por um tempo e sermos observados pelo nosso mestre espiritual, ou seja, estarmos livres de intoxicação, qualquer tipo de intoxicação. Não praticar sexo ilícito, não sair aí fazendo sexo com Deus e o mundo, com todo mundo, não consumir carne de espécie alguma e cortar os maus hábitos.
E, portanto, pode ajudar os outros a se livrarem de tudo isso, porque só uma pessoa que está nesse sentido, com esse sentido de vida, com esse propósito de vida, pode ajudar outros que queiram. Mas a maioria das pessoas da sociedade, elas não querem. Eu posso falar isso ao meu redor, alguns amigos meus, algumas pessoas que eu falo sobre a consciência de Krishna, algumas pessoas que eu tento ajudar, eu tento mostrar, eu tento passar os compartilhamentos acerca da Bhagavad Gita, acerca dos livros sagrados, acerca das leituras meditativas, e essas pessoas, elas querem resolver seus problemas materiais. Elas estão com suas mentes absortas ali no mesmo assunto, como um disco arranhado, sabe, falando a mesma coisa, dia e noite, noite e dia. E, sinceramente, não tem quem tenha tanta paciência neste mundo, né? A gente até tem, até um certo ponto. Quando a gente vê que aquela pessoa não quer ajuda, ela quer viver ali, naquele disco arranhado, falando dos seus problemas, né? Então, só pessoas que estão neste caminho da libertação podem ajudar outras a se libertarem. Do contrário, é pura ilusão. O próximo estágio no processo de elevação ao amor a Deus é sadhu sanga, associação com pessoas já no estágio mais elevado de amor a Deus, ou seja, se associar com pessoas que já entendem isso. Entendem o que é prema bhakti. Prema significa amor puro por Deus. Prema bhakti. Alguém que evita semelhante associação simplesmente se ocupa com especulação mental ou dita meditação e não pode ser elevado à plataforma da perfeição. Quem diz isso é o nosso mestre espiritual autêntico, Srila Prabhupada. Então a gente tem que buscar essa associação. A gente tem que buscar se associar com essas pessoas que pensam, que falam, que sentem, que estudam, que já sabem quem é Krishna, já sabem que devemos ter consciência de Krishna, que já sabem que precisamos estudar as escrituras sagradas, que já sabem de um monte de coisa que as pessoas comuns da sociedade não sabem, nem estão nem aí para saber. Então, tem gente que por algum motivo não se associa com os devotos. Alguns talvez não possam, alguns não conseguem e não gostam. De qualquer modo, sem associação com os devotos, dificilmente alguém se livrará das especulações mentais. Por quê? Porque os devotos é quem estão nesse processo de estudo. E os devotos podem te ajudar, porque eles já se libertaram, não digo totalmente, mas parcialmente, de várias coisas que prendiam eles dentro desse processo de vida ilusória, de situação mundana, de ilusão, de yoga maya. Com certeza, a tentativa de entender a vida espiritual por conta própria irá limitar bastante e impedir seu avanço. Por quê? Porque nós precisamos nos associarmos com quem já tem essa sabedoria. Porém, quem se associa com os devotos, Prabhupada está dizendo aqui, ou com uma sociedade devocional elevada, avança para o estágio seguinte, a saber, Bhajana Kriya, a aceitação dos princípios reguladores da adoração ao Senhor Supremo. Então, a gente se associa com as pessoas vão nos ensinar a buscar mais devoção, mais yoga, mais união, e aí nós vamos chegar a um estado de Bhajana Kriya, que é aceitar esses princípios reguladores, que é justamente livre de se intoxicar, de sexo ilícito, de consumo de carne e outros maus hábitos, como jogos de azar, que não levam a nada, né? Porque tudo isso é uma ilusão. Então, quando a gente está nesse estado de Bhajana Kriya, aceitação dos princípios reguladores da adoração ao Senhor Supremo, nós vamos estar nessas atividades devocionais e que não são atividades meramente fanáticas, limitadas, não. Todo mundo, todas as almas que precisam se elevar, elas precisam de regras e regulações. Para tudo nessa vida se precisa de regras e regulações. Então, Bhajana Kriya significa aceitar os princípios reguladores, os princípios reguladores, que seriam, por exemplo, yamas, rejeitar aquilo que é o empecilho para o avanço espiritual, e niyamas, aceitar aquilo que é favorável. Então, os yamas, que nós já estudamos aqui na leitura da Yoga como Estilo de Vida, que é um dos livros do meu mestre espiritual, que eu já estudei aqui e postei ele aqui, só é procurar aí na rede social, no YouTube, no Easy Espiritualidade, que eu já falei de bondade como estilo de vida, eu já falei como yoga como estilo de vida. Então, os yamas, tudo aquilo que é yama, que vem trazer
um empecilho para a gente avançar espiritualmente, a gente deve, cortar. E os niyamas, que vem trazer aquilo que é favorável para o nosso desenvolvimento espiritual, nós devemos aceitar. E, em outras palavras, o propósito dos princípios reguladores é ajudar o praticante a substituir as atividades negativas, ditas pecaminosas, pelas atividades espirituais, isso é, bhajana kriya. Ou seja, você aceitar aquilo que é favorável e rejeitar o que é desfavorável. Por quê? Porque você precisa, para evoluir, de regras e regulações. Você não pode evoluir fazendo tudo o que você bem entender na sua cabeça. Quem se associa com um devoto puro do Senhor, naturalmente aceita essa pessoa como seu mestre espiritual. E quando o devoto neófito, aquele devoto que não sabe de nada, que está perdido, aceita um devoto puro como seu mestre espiritual, o dever desse professor, desse mestre espiritual, é treinar o neófito nos princípios reguladores e ajudar o praticante a substituir essas atividades negativas e pecaminosas por essas atividades espirituais através do serviço devocional regulado, que se chama Vaidhi Bhakti, ou seja, você ter um serviço para Deus, você entender que você precisa entregar suas atividades a Deus para que elas sejam purificadas desta contaminação material do qual nós estamos inseridos dentro dessa matéria. E assim, pouco a pouco, nós vamos dando importância a aceitar um mestre. Eu, pelo menos, tenho meu mestre espiritual, já estou seguindo ele há quase 3 anos e recentemente eu pedi orientação mais específica e em breve serei iniciada para que eu possa ainda mais avançar nesse processo de Bhakti Yoga, esse processo de Yoga da devoção. Então precisamos aceitar um guru fidedigno para que ele possa nos orientar através das atividades devocionais que elas são prescritas, elas são passadas para nós. Então, o serviço devocional é você estar em consciência de Deus e você oferecer tudo para Deus e servir a Deus, porque você quer servir a Deus, você quer servir ao mundo e não quer servir a Deus. Você lembra de tudo dentro deste mundo material e não se lembra de Deus, que criou o próprio mundo material, que criou nós, almas condicionadas, que criou tudo que existe, porque não existe. Eu estou aqui de frente de um celular que foi criado por alguém. Mas esse alguém que criou esse celular, quem foi que criou esta alma neste corpo? Que criou esse celular? A alma criada por Deus. Então não existe nada. Quando você olha para um lado, para o outro, para cima e para baixo, e você vê que nada existe sem a assinatura de Deus, você começa a entender que você precisa buscar essa orientação e ocupar os seus sentidos em atividades. Por exemplo, você está no seu trabalho material, no seu trabalho, e você pode dizer, como é que eu estou aqui no meu trabalho material e eu posso ocupar meus sentidos a Deus, satisfazer a Deus, conversando com Deus. Deus, eu estou aqui com esse problema no meu trabalho. Eu estou tentando resolver. O Senhor pode me ajudar? O Senhor pode me intuir? O Senhor pode me iluminar? O Senhor pode falar comigo no meu Paramatma, que é onde o Senhor está localizado, no meu coração? E ouvir a voz da intuição, para que você tenha esses resultados. E esses resultados, quando você obtiver eles, não pense que foi você que teve. Foi Deus que, através da intuição, da orientação espiritual, fez com que você tivesse esses resultados. Então, você não é proprietário de absolutamente nada. Como diz meu mestre espiritual, a gente não é dono nem de uma meia furada. Eu fico rindo quando eu escuto isso dele. Então, para que a gente desenvolva esse trabalho, esse serviço devocional, a gente precisa compreender que, aproximando-se de uma pessoa, de um discípulo, de um praticante Bhakti Yoga, e buscando se associar com os mestres espirituais fidedignos, nós vamos buscar esse serviço devocional em compreensão. Antigamente eu não entendia o que era serviço devocional. Eu ficava, meu Deus, o que é serviço devocional? Tudo que eu faço, tudo que eu como, tudo que eu dou, tudo que eu recebo é um serviço. E aí eu tenho que entregá-lo a Deus, oferecer a Deus para o prazer de Deus e não ficar me preocupando em satisfazer as almas condicionadas, e sim a satisfazer o Senhor Supremo de todas essas almas condicionadas. E aí vamos seguindo esses estágios. A gente tem Srada, a gente tem a fé, a gente
se associa com pessoas que estão na mesma sintonia, nessa vibração de Bhakti Yoga, de Yoga da Devoção. A gente vai tendo Bhajana Kriya, que é as práticas reguladas, de práticas espirituais reguladas. E o próximo estágio que a gente vai buscar, que é o principal, é Anatta Nivritti. O que é Anatta Nivritti? São as nossas tendências que nós trazemos em nós e que elas não são reais. Porque a alma ela não tem nada a ver com defeitos e com coisas que nós carregamos dentro de nós que são negativas. Portanto, o estágio preliminar para se compreender prema, amor puro por Deus, é aproximando-se de um devoto, aceitando como mestre espiritual. Então, um devoto puro, que é diferenciado dos outros tipos de devoto, estaria na qualificação do mestre espiritual como um devoto puro. E aí, eu estando sob a orientação desse devoto puro, esse mestre espiritual, eu começo a prestar serviço regulado, todos os dias, todas as horas, de domingo a domingo. E aí, o próximo estágio chama-se Anatta Nivritti, no qual todas as apreensões da vida material são aniquiladas. Por quê? Porque quando eu vou crescendo, quando eu vou amadurecendo, quando eu vou entendendo, quando eu vou me limpando, quando eu vou purificando, porque pureza é força. Srila Prabhupada disse, pureza é força. Se você não se purifica, se você não coloca para fora suas mazelas, você não vai ter a força de se aproximar de Deus. Você vai ficar rodando em círculos sem saber onde está Deus, quem é Deus, como é que eu posso me relacionar com Deus, o que é que eu estou fazendo aqui. Então vai surgir várias e várias perguntas nesse processo. Então, assim, o Srimad Bhagavatam, que é outro livro sagrado da filosofia védica, enfatiza que aquele que desenvolve interesse espiritual genuíno sente naturalmente muito prazer em ouvir o mestre espiritual. Esta avidez, por avançar, elimina gradualmente a paixão e a ignorância, que são os estágios impuros da nossa vida. A gente viver vibrando na ignorância, na escuridão, em tamas, ou então a gente ir para rajas, que é paixão, tá o tempo todo decidindo as coisas no modo da paixão, dos impulsos, dos atos impensados, dos movimentos que não são bem correlacionados. Então, paixão e ignorância são estágios que nós não devemos estar. A gente deve superar esses estágios e a gente deve chegar ao estágio da bondade como estilo de vida. E assim faz com que o coração não seja mais afetado por sentimentos indesejáveis. Quais são os sentimentos indesejáveis? Cobiça, luxúria e ira. As 3 portas para o inferno. As 3 portas para a derrocada. As 3 portas para a gente cair no chão, de bundinha no chão, sentada. E aí a gente vai, viver sofrendo, viver cobiçando, viver com raiva, viver querendo aquilo que não se pode ter, viver querendo ser aquilo que não pode ser. Então, Anatta Nivritti, o 4º estágio de Bhakti Yoga, caracterizado por uma posição espiritual na qual os maus hábitos perdem força. Hábitos de discutir, hábitos de responder, hábitos de querer estar sempre por cima com seus argumentos, hábitos de controle, hábitos de orgulho, hábitos de raiva, hábitos de ciúme, hábitos de tudo aquilo que é impuro. Eles vão perdendo força quando você vai nesses estágios, praticando sua fé, se unindo às pessoas que pensam, sentem e fazem igual ou parecido, praticando as práticas reguladas de serviço devocional de Bhakti Yoga. E aí você vai limpando o seu coração, vai limpando sua mente desses desequilíbrios. E assim vai atingir esse estágio mais qualificado por praticar regularmente os princípios primários do serviço devocional sobre a guia de um mestre espiritual, como eu tenho. E ele vai me orientando. Existem vários meios de se orientar. Você vai escutando aulas dele todos os dias. 7 horas da manhã, meu mestre espiritual está dando aula de segunda a sexta-feira até de segunda a sábado. Então, assim, nesse processo, a gente precisa ter paciência para a gente ir de estágio em estágio da fé, da associação, das práticas espirituais, da limpeza do nosso coração e da nossa mente. A gente precisa ter paciência. Vida espiritual é diferente de se fazer macarrão instantâneo. Quem diz isso é meu mestre espiritual, que está escrevendo este livro que eu estou lendo. É preciso dar tempo ao tempo, pois a mente foi programada para a gratificação dos sentidos materiais.
Esse é o grande infortúnio. Todos aprendem desde cedo que a meta da vida é desfrutar. E para tal, a melhor coisa a se fazer é se apropriar das coisas materiais, tentando controlá-las e viver articulando tudo a seu favor. Não é isso que a gente faz? Não é isso que a gente sempre faz? Não é isso que a gente sempre quer? Saia dessa egrégora, porque essa egrégora não te leva ao amor puro a Deus. Ela não te leva a você se limpar dos seus desejos impuros. Não é tão simples mudar, pois estas programações mentais voltadas ao gozo dos sentidos não começou nesta vida. A alma corporificada está conectada ao gozo dos sentidos há muitas vidas. E como sua contaminação é muito antiga, é preciso paciência, tolerância, aceitação. Que tudo vai como uma onda no mar, uma enche, uma seca todos os dias. Algo que, especialmente nos dias de hoje, é mercadoria rara, paciência. Como dissemos, leva tempo, são necessários introspecção, você ser um ser introspectivo, estudo das escrituras sagradas e tentativas que nem sempre são bem-sucedidas, porque de vez em quando Maia vai lá e testa você, e você cai novamente de bumbum no chão. E aí você levanta de novo, chora suas pitangas, pede a Deus ajuda novamente e recomeça tudo de novo. Ainda assim, tem que se continuar tentando com determinação, pois o avanço depende dessa determinação e dessa regularidade. Hoje, amanhã e depois, e nunca para. Porque serviço para Deus não é de segunda a sexta assinando ponto, não. É todos os dias, todas as horas, minutos e segundos. Srila Prabhupada nos diz duas coisas que não devemos deixar de fazer. Se lembrar de Deus 24 horas e nunca esquecer de Deus 24 horas. Há muitos maus hábitos que adquirimos por nos associarmos com a contaminação material, sendo estas as principais. Quais são as principais contaminações materiais? Relações sexuais ilícitas, comer alimentos de origem animal, cedermos à intoxicação e nos envolvermos com jogos de azar, que é justamente as 4 regras e regulações que são sugeridas àquele que aspira ser iniciado em Bhakti Yoga. Eu estou nesse processo, 1 ano vai fazer em janeiro, e é uma luta diária, é uma luta árdua, é uma batalha de Kurukshetra, como diz na Bhagavad Gita. Você todo dia tem que prestar atenção, você todo dia tem que prestar atenção, e todo dia você tem que prestar atenção, porque vem os amigos, vem a família, vem os parentes, vem os aderentes, vem até um animal para tirar você do seu ponto de foco, seu ponto de equilíbrio, ponto de equilíbrio. Então, nesse processo, a gente precisa entender que para a gente chegar perto de Deus, é a gente querer se associar com pessoas que querem também o mesmo. Desenvolver sua fé para que aumente a cada dia. Praticar as práticas espirituais, que são forças espirituais. A gente come arroz com feijão para o corpo físico, mas a gente precisa de práticas espirituais para alimentar a nossa alma. E assim, a gente precisa ser e seguir essas regras e regulações. Ser equânime e seguir essas regras e regulações. Porque são os princípios básicos que o nosso mestre autêntico pediu para que os seus discípulos seguissem, caso quisessem ser iniciados. Abandonar as relações ilícitas, as relações que não são lícitas, não comer alimentos de origem animal, não se intoxicar e não ceder a jogos de azar, que é justamente o que eu venho praticando há quase 1 ano. Há mais de ano eu já venho praticando e eu me sinto mais leve, mais tranquila, mais feliz, mais em paz. Então, o mais elevado por amor a Deus exige de você regras e regulações, associações, desenvolvimento de fé, práticas espirituais e limpeza dos seus maus hábitos. Com gratidão, encerro mais um dia, vivendo e aprendendo com Prabhupada as pérolas do amor a Deus, para que a gente chegue mais rápido a esse amor puro por Deus. Gratidão.